Você acabou de descobrir que tem hidradenite e o seu chão caiu. Foi exatamente isso que um paciente me disse essa semana. Ele teve o diagnóstico recente de hidradenite supurativa e na nossa primeira consulta ele falou assim: Doutora, o meu chão caiu quando eu recebi o diagnóstico. Eu não sabia o que pensar, eu não sabia o que fazer, me deram poucas perspectivas de melhora, é, não me explicaram muito bem. E aí, quando eu fui para a internet pesquisar, eu vi coisas que me assustaram demais e eu não sei o que eu faço, né? Há uns meses atrás, se eu não me engano, eu cheguei até a postar no Instagram e no YouTube também um vídeo que eu falava das fases do luto do paciente com hidradenite, né? Quando descobre, né, a negação, a raiva, a barganha, a depressão e depois, finalmente, a aceitação. Essas fases, elas são comuns a quase todo mundo, né? E ela não é linear, né? Assim, não é começa de um jeito e termina de outro. Às vezes fica num vai e volta, né? Dependendo de cada pessoa, de como essa pessoa tem um suporte de vida ou não. E eu tava aqui mexendo em algumas coisas dos meus pacientes e lembrei dessa história desse rapaz e lembrei de tantas outras histórias que ao longo desses últimos 9 anos eu tenho escutado aqui no consultório, né? Nos meus atendimentos online. É, essas fases do luto, né, que sempre normalmente começa com a negação, né, do eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Eu já escutei de paciente assim, mas por que comigo, né? São fases que precisam ser vividas. A gente precisa de apoio psicológico para esses pacientes que têm hidradenite, né? Porque vai passar, né? Primeiro por essa fase do eu não aceito. Eu lembro de uma paciente minha que falou: eu demorei muito para buscar ajuda, porque eu sabia que eu tinha alguma coisa muito séria e eu não aceitava que essa doença, seja ela qual fosse, que ela nem sabia qual era ainda, ia tirar, entre aspas, o estilo de vida que eu tinha, né? Eu já não estava conseguindo fazer as coisas. E na minha cabeça, se eu fingisse que não tinha nada acontecendo, as coisas iam passar e não passou, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Buscar ajuda, porque infelizmente a hidradenite, quanto mais a gente demora a ter o tratamento correto, mais a doença vai evoluindo, né? E claro, em contrapartida, eu tenho pacientes que falam assim: eu fui buscar ajuda assim que começou a aparecer e eu tive dificuldade de ter o diagnóstico, né? Então, eu tenho pacientes que ficaram 10 anos indo de médico em médico, foliculite, furunculose, diversos diagnósticos diferentes, com tratamentos diversos e nenhum deles surgiu o efeito que deveria, porque estavam sendo tratados de forma errada, por tempo errado, enfim. E acabou que a doença de grau 1 foi para grau 3 e evoluiu, e é claro, sim, quanto maior o grau, a gente aumenta o nível de dificuldade, de tempo até entrar em remissão, né? É, porque a doença já está num estágio mais avançado. O grau 3 necessariamente precisa de ser cirúrgico para poder tirar as fístulas que se formam, que são aqueles canaizinhos entre uma lesão e outra. E normalmente depois dessa negação vem a raiva, né? O porquê comigo, né? Que também é uma fase difícil, né? Alguns pacientes chegam para mim nessa fase, é bem menos, né? Essa fase, entre aspas, da raiva, né? Do porquê isso foi acontecer exatamente comigo. E normalmente eu falo que eles chegam para mim ali ou na barganha, né? Na tentativa de negociação. Então vamos tentar, se eu parar de comer isso, o que que vai acontecer? Ou já lá na fase da aceitação, tipo, bem, eu tenho essa doença e vamos lá que eu preciso cuidar ela de algum jeito para poder recuperar o meu estilo de vida,
ter mais qualidade de vida, enfim. E eu estava conversando com esse paciente que chegou bem triste nessa semana, que ele estava me contando que ele ficou sem chão, né? E que ele está perdendo oportunidades, né? Ele já está uma semana sem trabalhar, ele precisou ser afastado do trabalho, porque a lesão dele é bem ali na região da virilha, né? E ele trabalha de calça, ele trabalha sentado, pega transporte público para ir para o trabalho. Então, quando está muito inflamado, e ele estava me contando que ele está no pior estágio da doença. E ele veio para mim para fazer o programa nutricional exatamente porque ele falou: eu já tentei de tudo. A única coisa que eu realmente não tentei foi a alimentação. E acompanhando você, eu resolvi dar uma chance para mim de mudar os meus hábitos e assim tentar entrar em remissão dessa doença, porque ela realmente já está me atrapalhando muito, né? E aí eu estava conversando com ele exatamente isso, assim, quantas são as histórias ao longo desses últimos 9 anos que eu atendo paciente com hidradeniite. É, eu falo que eu já escutei muita história, né? São mais de 800 pacientes atendidos. Então, eu já vi coisas assim que eu falo assim, meu Deus, quando eu acho que eu já vi de tudo, vem mais alguma coisa de diagnósticos esquisitos que os meus pacientes já receberam, né? E cada novo paciente é uma nova história, né? Tem sempre um contexto diferente, perspectivas diferentes, suas particularidades, né? Mas uma coisa eu consegui contar para ele, apesar de tanta diferença entre um paciente e outro, né? De gostar de trabalhar com essa individualidade, né? De realmente olhar para cada paciente como se fosse único, porque vocês são, né? Porque cada organismo se comporta de uma maneira, né? A gente tem uma média de comportamento, a gente estipula que, mas existe essa individualidade, né? Que é normal do ser humano, do comportamento do organismo de cada um. O tanto de paciente que entrou em remissão, né? E eu atendi ele e eu tinha atendido uma outra menina também de primeira vez, uns 2 dias antes de atender ele. Ele já é grau 3, ela era grau 1, né? E eu tava conversando com ela e ela falou assim: Nossa, quando eu vi que a alimentação podia mudar a minha vida e ser realmente essa viradinha de chave, né? Eu não pensei 2 vezes. E isso acontece muito. Tem paciente que, por ter medo de mudança, né, tem uma resistência um pouquinho maior para mudar a alimentação, vai deixando para depois e acaba a doença evoluindo, né? Então, uma coisa que eu sempre falo em rede social, e aí eu não tô falando só da nutrição, né? É falando de procurar ajuda, porque é o que eu falei, muitas vezes o paciente fica na fase de negação, e quando ele resolve procurar ajuda, a coisa já passou muito, né? Já evoluiu a doença. É procurar, seja do médico, né? Assim, o tratamento da hidradeniite, ele é um tratamento multidisciplinar. No nosso mundo ideal, esse tratamento, no mínimo, teria um dermatologista, um nutricionista e um psicólogo. Mas existem pacientes que demandam, inclusive, outros médicos, né? Muitas vezes vêm com alterações, hormonais e às vezes demandam um endocrinologista, é, é, que é o que normalmente acontece. Muitas vezes a gente faz trabalho em conjunto com o ginecologista para poder ver essa parte, não só dos hormônios sexuais, né? Da escolha de ver se existe a possibilidade de tomar anticoncepcional, se o anticoncepcional seria um ajuste adequado àquele paciente, se traria benefício, né? O não menstruar, porque nem é para todo mundo, isso vai depender muito de como estão os hormônios dessa pessoa. Então, muitas vezes o trabalho é em conjunto com outros profissionais, para além do dermato e da nutrição, né? E o que eu tenho visto muito é isso, o impacto emocional dos pacientes que têm hidradeniite,
Muitos pacientes relatando para mim que o estresse piora as lesões, e eu estava explicando isso porque o estresse ele altera o que a gente chama de permeabilidade do intestino. Quando a gente tem uma permeabilidade do intestino alterada, a gente tem piora de processo inflamatório. Então, sim, o estresse ele pode não ser uma piora direta, né, digamos assim, mas indiretamente ele acaba piorando por todo o contexto dele dentro do nosso organismo, né? Tudo que ele desencadeia, né? Os picos de estresse, de tristeza profunda, de depressão. Fora que o excesso de medicamento também já vai alterar essa função de permeabilidade de intestino, né? Então, o tratamento em conjunto, ele é bem significativo para os pacientes que têm hidradenite supurativa, né? A gente vê que traz uma melhora. Ao longo desses anos que eu trabalho com pacientes com hidradenite, a gente vê como isso faz diferença, né? Inclusive porque quando a gente melhora a alimentação desse paciente, o corpo recebe mais nutriente, tem uma capacidade de lidar com a inflamação diferenciada, a resposta aos medicamentos acaba melhorando. Tem artigo de hidradenite, né, falando sobre percentual de gordura. Mesmo que a gente não faça um plano alimentar com foco, por exemplo, em emagrecimento, a gente faz o plano alimentar com foco em redução de inflamação. E naturalmente essa redução de inflamação, ela vai gerar a perda de percentual de gordura e vai gerar também a redução de processo inflamatório, né? Então a gente tem aí redução de interleucinas, de TNF-alfa, esses nomes diferentes e difíceis que não vêm ao caso, mas que estão lá demonstrados nos artigos científicos, né? Então, muito tem se falado desse impacto do intestino na pele, né? Tem um outro artigo também que eu já fiz uma publicação lá no Instagram falando exatamente do impacto do intestino nas doenças de pele, né? Rosácea, dermatite, psoríase e hidradenite, acne, né? Enfim, como o intestino ele trabalha isso e como ele precisa estar bem ajustado. É, E acaba que eu acho que a gente fica muito apegado, muitas vezes, no não pode, né? Ah, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, e esquece muitas vezes que a gente precisa comer. O que que a gente precisa comer, né? Legumes, verduras, frutas, as pessoas estão com medo de comer comida, né? É um tal de querer tomar suplemento disso, suplemento daquilo, e acaba não ingerindo a comida de verdade. É, enfim, eu acho que a gente precisa se acolher. Essa semana eu estava falando com uma outra paciente, são muitos pacientes, né? Porque é muita história. Ela, eu não dou conta, eu não dou conta. Eu falei assim, você não dá conta de você, mas eu tenho certeza que dos seus filhos e do seu marido você dá conta. Porque quando a gente estava conversando, montando o plano alimentar, as objeções que ela levantava de algumas coisas que eu estava sugerindo para ela fazer, era porque ela realmente tem que dar conta de uma casa, né? E fica muita coisa para ela. Eu sei que isso que eu vou falar assim não é, eu acho que não tem coisas que não são simples de resolver, mas eu acho que a gente precisa começar, eu acho que o primeiro passo é a gente começar a pensar sobre isso, né? Porque se você não dá conta, mas dá conta para as outras pessoas, em algum momento, se você não parar para cuidar da doença, a doença vai te parar. Aí nem você, meu amor, e nem ninguém. Então, isso é uma coisa que eu trago muito nos meus atendimentos. Se você tem tempo para as outras pessoas, você precisa ter tempo para você. Eu sei que na prática isso não é fácil. Só que se a gente não começar a botar isso no nosso radar, de tipo, como que eu vou arrumar mais tempo para mim, para cuidar de mim, antes de ficar só cuidando do outro, do outro, do outro, do outro, do outro.
Se a gente não colocar isso no nosso radar, a gente não sai nunca do lugar. O que que você vai abrir mão para cuidar de si, aí já é uma outra coisa, né? Vai pedir ajuda para organizar melhor, seja ajuda para a mãe, para o marido, para a irmã, se tiver filhos mais velhos, para os filhos. Como é que a gente vai dividir isso? Vou ficar menos nas redes sociais para ter mais tempo para eu cozinhar? Muita gente fala que é muito chato cozinhar, mas cozinhar é um ato de amor com nós mesmos, né? Porque quando você faz o seu alimento, você tem certeza que você vai comer. Você pode fazer boas escolhas. Quando você pede comida, você não sabe como é que foi feito, o que que usaram, que tempero tá ali. Então, quando você faz a comida dentro da sua casa, é um carinho, é um autocuidado. Então, trazer essa reflexão, né? Muitas vezes vocês ficam sem chão quando recebem o diagnóstico. Mas eu gravei esse vídeo principalmente para falar que, vocês não estão sozinhos, né? É, e que existe sim caminho, né? Então, existe tratamento, os tratamentos estão avançando, os tratamentos medicamentosos, né? É, já tem o adalimumab, agora tem o secukinumab, tem outros medicamentos para aparecer em breve, nos próximos anos no mercado. A alimentação, ela precisa ser considerada. O número de casos de remissão que eu tenho no consultório é inacreditável. É, Como eu tenho pacientes que, depois do programa nutricional que dura 4 meses, entram em remissão. Então, às vezes, tratamentos teoricamente pequenos, né? Visto que às vezes uma pessoa vem de anos de tratamento sem sucesso, o que são 4 meses, né? Com mudança de estilo de vida, de alimentação, a pessoa consegue regredir as lesões, né? Uma lesão que saía pus, que inflamava todo mês, várias vezes no mês, regredir para uma inflamação que parece uma espinha interna. Então, isso já é a remissão da hidradenite, né? Então, eu gravei, eu comecei a pensar, a gravar nesse vídeo, exatamente porque essa consulta desse rapaz me tocou muito, né? Assim, como ele estava sem conseguir vislumbrar um futuro, né? Ele realmente estava sem chão quando ele veio para mim. Eu até falei com ele que bom, né? Que você, mesmo sem chão, conseguiu ter esse movimento de buscar ajuda, né? Isso é muito importante. Eu encaminhei ele para um médico, falei para ele da importância, de repente, dele começar uma terapia. Então, as coisas começaram a andar, né? E aí, quando a gente montou o plano alimentar juntos, ele falou: Nossa, não é nem tão triste quanto eu achei que fosse. Eu falei: Não, não é para cortar tudo e viver fazendo fotossíntese. É só saber fazer boas escolhas, boas combinações. Então, se você descobriu que tem hidradeniite há pouco tempo, se você se sente assim, sem chão, saiba que sim, hidradeniite tem tratamento. Você pode chegar em remissão e eu tenho certeza que você vai conseguir. Não desista e principalmente não desista de você, porque a sua saúde é o bem mais precioso, né? É bem clichê essa frase, mas quando a gente não tem saúde, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue namorar, a gente não consegue cuidar dos filhos, a gente não consegue fazer as coisas que a gente gosta. Até para ver televisão incomoda, para dormir incomoda. Quantos pacientes eu tenho com insônia por conta das dores da hidradenite? Então, cuide-se e conte comigo. Beijo, até a próxima.